Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, aqui de Santa Maria. E para minha alegria, e quando eu digo para minha alegria, porque para minha alegria mesmo, eu trago uma pessoa muito estudiosa, muito querida, muito amiga, estudiosa da doutrina espírita. E com uma maneira de falar assim que encanta e faz com que quem escuta aprenda com muito mais rapidez. Eu estou me referindo à minha amiga Leisa Antunes. Leisa, muito obrigado, minha amiga, por tu estar aqui comigo novamente no programa Palavra Espírita. Muito obrigado. Eu agradeço teu carinho sempre. Leisa, a gente vai bater um papo sobre N coisas hoje com a Leisa, porque a Leisa, como eu disse antes, ela é uma estudiosa da doutrina espírita. Então, a gente pode bater papo sobre qualquer assunto relativo à doutrina espírita. Leisa, tu e eu estamos aqui hoje encarnados, não é verdade? Justo. Se eu apertei a tua mão é porque tu está encarnada, né? Sim. Por que nós estamos aqui encarnados? Qual a finalidade, digamos assim, da encarnação para os seres humanos? Certo. Nós encarnamos para evoluir, nós encarnamos para nos desenvolvermos, nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Quando no Livro dos Espíritos, Jader Kardec faz essa pergunta à espiritualidade, ele vai obter como resposta que Deus nos impõe a encarnação para que nós consigamos chegar à perfeição. E aí a gente tem que pensar, entender um pouquinho essa resposta. Por que chegar à perfeição? Quando nós somos criados em espíritos, todos nós somos criados do mesmo princípio, o mesmo ponto de partida, ou seja, todos, diz no Livro dos Espíritos, todos somos criados simples e ignorantes. Nenhum de nós recebeu privilégios, então nenhum de nós foi criado já com certa inteligência, com certa habilidade, com certas capacidades, mas fomos criados com competência para desenvolver essas habilidades, para desenvolvermos as nossas capacidades, para trabalharmos virtudes, desenvolvermos a nossa inteligência, né? E se a gente olhar, se a gente fizer assim um breve olhar no passado da humanidade, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, a gente vai ver como intelectualmente, como materialmente, nós já evoluímos de tempos passados para cá. Porque talvez diante da dificuldade, talvez diante da necessidade, nós somos aguçados a desenvolver a nossa inteligência, né? Porque nós encarnamos para trabalhar tudo isso em nós. E você vê que é uma lei divina progredir. Tanto é uma lei que o comecinho da resposta diz que Deus nos impõe a encarnação. Ou seja, nós temos que passar pelo processo reencarnatório, recebendo, quando viemos ao mundo, um corpo condizente com aquele mundo, aquele planeta, né? Mas que nos fornece todas as oportunidades para esse melhoramento. Tanto é, Jader, que mais adiante no Livro dos Espíritos ele vai dizer que com o nosso melhoramento nós contribuímos para a criação, para o todo, porque na medida que nós melhoramos, tanto intelectualmente, moralmente, nós contribuímos para o desenvolvimento do meio ao qual nós estamos vivendo. Leisa, tu falaste aí que todos, até tu enfatizaste bastante a palavra todos,
nascemos simples e ignorantes, significa desprovido de conhecimento. De conhecimento, né? isso. Jesus também nasceu simples e desprovido de conhecimento? A gente pode fazer um gancho na tua pergunta. Lembra aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, aquele Sim. doutor da lei? Sim. É uma conversa linda, cheia de aprendizado, né? E nos daria aqui muitas reflexões. Mas a gente pode puxar um ganchinho na tua fala. Lembra que o doutor da lei, conhecedor da lei mosaica, né? Alguém que tinha prestígio naquela época, né? Um doutor da lei, era Sim. o termo, né? Um membro do Sinédrio, ilustre. Ele, embora conhecedor de todas as leis mosaicas, ele vai procurar Jesus à noitinha e diz para Jesus que ele sabe que Jesus veio de Deus porque ninguém faria os feitos que ele fez, as obras que ele estava fazendo, falava o que ele falava, se não tivesse vindo de Deus. E aí Jesus responde para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa fala implícito nós podemos entender que Jesus está dizendo para ele que para chegar aonde ele, Jesus, chegou, nós precisaremos nascer de novo. Né? Obviamente, né, Jader, a gente sabe pela literatura espírita que Jesus não fez esse processo aqui no nosso plano, no nosso mundo, sendo ele o governador do nosso orbe, né, auxiliou na criação do nosso planeta. Ele já estava no estágio de crístico quando o nosso planeta se forma para nos acolher, por amor de Deus, né, por presente da divindade para cada um de nós, que é a encarnação, essa oportunidade. Leisa, eu posso escolher, digamos assim, escolher ou optar, mas vou escolher, a palavra escolher. Certo. Desculpa a redundância. Eu posso escolher outro planeta, digamos assim, para reencarnar? Bom, se a gente pensar no objetivo da encarnação e da reencarnação, que são os processos sucessivos que a gente retorna tantas vezes quanto é necessário, né, Jader? Qual é a finalidade, como a gente falou? A finalidade é o nosso progresso, é o nosso desenvolvimento em todos os aspectos, certo? Então, você vai conseguir reencarnar no mundo que ofereça para você aquilo de que você precisa. Se você tem determinado desenvolvimento moral, você até pode solicitar a permissão de reencarnar em um planeta, e se você tem o merecimento, você conseguirá obter. Mas a reencarnação, ela vai sempre ter como base aquilo que nós necessitamos para o nosso melhoramento, para chegarmos a essa perfeição relativa de criatura, né? E ao merecimento que nós temos. A gente pode lembrar do caso do livro Renúncia, Alcione. Alcione, aquele espírito que já habitava um outro planeta, de uma outra órbita, né? O planeta Sírio, se não me engano o nome. E ela solicita encarnar no planeta Terra. Ela pede licença para reencarnar no planeta Terra por amor a um espírito que ela gostaria de ajudar. Pelos merecimentos que ela tem, ela obtém essa licença e tem aqui na Terra uma vida de renúncia, que é o título do livro, e de amor, né? Então, nós só conseguiremos essa permissão se nós tivermos já o merecimento e se aquele planeta nos oferecer aquilo de que nós necessitamos para o nosso melhoramento. Agora me diz uma coisa, Leisa, perdão. Existe um número X de encarnações? Por exemplo, eu quando chegar lá agora, quando eu partir desta para outra dimensão, eu vou saber, olha, tu estás na encarnação número XYZ, tu vai ter ainda que reencarnar X vezes. Isso acontece? Como é que funciona esse negócio? Para aquela pessoa que não é espírita, mas que tem uma certa simpatia pela doutrina espírita. Isso. Como tudo está ligado às nossas necessidades, e nós somos individualidades, né, Jader? Então, eu tenho a minha caminhada, você tem a sua. Pode ser que para você um número X mais curto de encarnações em determinado planeta seja suficiente, pode ser que para mim não. Então não há um número limite, né? Por que não há um número limite? Porque tudo depende das nossas ações e das nossas escolhas e das nossas atitudes. O objetivo é o progresso.
Quanto mais eu me dedicar, quanto mais acertadas forem as escolhas, naturalmente que mais rápido eu atinjo esse objetivo e sigo a caminhada, porque a evolução ela é progressiva, né? A gente está sempre evoluindo, ou aqui, ou em outros planetas que formos convidados a habitar, a gente vai estar sempre evoluindo. Agora, o número de vezes que eu terei que voltar, que você terá, isso tudo vai depender das necessidades de cada um de nós. Por isso que não há uma pré-determinação. Nós voltaremos tantas vezes quanto necessário for. Perfeito. Leisa, eu morri. Ou eu desencarno, certo? Eu vou para onde? Para o purgatório, para o céu, para o inferno, para o umbral, para o limbo, para onde que eu vou? A gente quando desencarna, quando deixa esse corpo físico e segue a vida em espírito, que é a nossa verdadeira essência, né? Revestido do nosso perispírito que nos acompanha, esse envoltório semimaterial, nós passamos a habitar o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, né? O que é o mundo espiritual? É o mundo onde vivem os espíritos. Então o que a gente sabe, Jader? A gente sabe que não há uma regra. Não há como dizer que alguém vai sair daqui e vai habitar uma zona mais inferior, uma zona mais elevada. Não tem como dizer isso, porque vai depender das ações que aquela pessoa teve durante a sua caminhada. O que a gente tem que entender é que a vida no plano espiritual ela é uma continuação da vida material aqui. Ela é uma continuação das obras, melhor dizendo, que nós aqui tivemos. Então, se eu aqui me dediquei à prática do bem, à prática da caridade, ao desenvolvimento das virtudes no íntimo do meu coração, naturalmente que quando eu chegar no mundo espiritual, que é o nosso mundo primitivo, o nosso mundo verdadeiro, né? O nosso mundo primeiro, digamos assim, natural, quando eu chegar lá, eu sigo esta caminhada nessa atmosfera, numa atmosfera do bem, da prática da caridade, da dedicação, do desenvolvimento moral. Se eu me equivoquei no caminho, eu também teria oportunidades, mas talvez a minha colheita seja um pouquinho mais dolorosa, porque vai seguir sendo da mesma forma que o meu plantio foi aqui. Isso é uma lei para nós, né? A lei de causa e efeito. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, tanto nesse orbe aqui nesse planeta, quanto no mundo dos espíritos, nós vamos colher pela justiça divina. Graças a Deus é assim, né? Nós vamos colher de acordo com aquilo que nós plantarmos. Leisa, a produção está me dizendo que o nosso primeiro bloco ele está encerrando, mas eu gostaria de ir para o intervalo, de te dar um tempo do intervalo para te pensar, né? Tá. Como se tu precisasse pensar sobre a resposta, sobre a pergunta que eu vou te fazer. Antes de reencarnar, antes de eu ser Jader, a Leisa ser a Leisa, nós escolhemos a nossa família? Intervalo, tu responde no início do segundo bloco, certo? Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita. Para quem está chegando agora, estou batendo um papo com a minha amiga querida Leisa Antunes, da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Isso. O nome é longo, mas eu acertei. Mais conhecido pelo Mena, né, Leisa? Mena. Carinhosamente, diga-se de passagem. Então a gente vai para o intervalo. O nosso intervalo é bem pequenininho, não sem antes de eu agradecer à Sociedade Espírita Estudo e Caridade de Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. O nosso intervalo, como eu disse, é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, lá, ya, lá, ya, lá. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos
tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com a Leisa Antunes, da Sociedade Espírita Mena Barreto. Mena Barreto, o Mena, né, Leisa? E a gente está falando sobre reencarnação, e eu deixei um questionamento para a Leisa no final do primeiro bloco para ela responder agora. E o questionamento é o seguinte: a gente tem condições, antes de reencarnar lá junto com os nossos amigos espirituais, de escolher o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, enfim, nós temos condições de escolher os nossos familiares, em qual família eu vou nascer? O processo de reencarnação, ele é um processo complexo, né, Jader? Então ele envolve uma série de questões, de forma que seja feito sempre o melhor para aquele espírito que vai reencarnar, dentro das condições que ele precisa, das necessidades que ele precisa para o seu progresso, o seu melhoramento. Quando a gente vem para a Terra, a gente já traz uma experiência de outras vivências, né? Não é a nossa primeira experiência aqui. Naturalmente que nessas vivências nós fomos tendo contato com pessoas, com espíritos os mais diversos possíveis. Construímos laços de afinidade, laços amorosos com os quais nós temos prazer no reencontro. É agradável estarmos aqui conversando hoje porque há uma sintonia entre nós. Mas nós também conquistamos alguns desafetos que foram aqueles com os quais nós nos equivocamos no caminho. E aí, se nós pudéssemos escolher só aqueles com os quais nós temos afinidade, né, Jader? Aonde estaria o nosso desenvolvimento, a nossa grande oportunidade maravilhosa que Deus nos dá de nós nos reajustarmos justamente com aquele com quem nós mesmos lesamos. Então, há casos em que nós recebemos no grupamento familiar espíritos com afinidade, que são aqueles que nos dão suporte. São os filhos, né? A gente vê muito isso, né? Aquele olhar do filho, aquela palavra, nos dá, é aquele pilar de sustentação para a gente. Está ali do nosso lado, nos apoia, é muito bom o convívio. Mas nós também recebemos no grupamento familiar, na sociedade como um todo, no trabalho, na própria casa espírita ou no templo religioso que frequentamos, nós também recebemos o desafio, e isso é parte do nosso processo evolutivo, de conviver com aqueles com os quais nós não temos uma afinidade, porque a nossa tendência para evoluirmos, né, para nos desenvolvermos, nos aperfeiçoarmos, é nós nos harmonizarmos com todos. Então, é possível algumas escolhas, dependendo do nosso merecimento, sim, mas nós também receberemos aqueles espíritos que nós teremos a chance
de hoje mostrar para eles que nós não somos mais aquele equívoco do passado, que aquilo que a gente fez ficou lá, que hoje não nos apraz mais aquela mesma prática, né? Então nós recebemos, por exemplo, no seio familiar muito próximo, como às vezes um filho mesmo, alguém que a gente um dia negligenciou o cuidado e hoje nós mostramos a ele que nós aprendemos a amar. Então é muito importante que nós também tenhamos o convívio com aqueles com os quais nos falta afinidade, mas que nós vamos desenvolver. E esses, por uma bondade divina, são colocados no nosso caminho. Essa explicação que tu deste agora explica as desavenças, digamos assim, não sei se é a palavra mais adequada, entre pais, filhos, irmãos com irmãos. Será que se explica por aí? Ou seja, eu estou embaixo do mesmo teto, convivendo com alguém que, se dependesse de mim escolher, eu não gostaria de conviver, mas por uma necessidade de harmonização, de reconciliação, eu estou convivendo com ele. Dá para se dizer que... Dá para se dizer, e aí a gente pode lembrar que nós temos o benefício do esquecimento do passado, certo? Ok. Nós, quando voltamos, não temos clareza. Que bom que nós não temos clareza, porque seria muito difícil ter, né, Jader? Sem dúvida. Imagina num caso como esse que você está citando, receber no seio familiar um irmão, que nós tivemos um problema muito sério de uma existência anterior. Se eu soubesse com clareza que ele me fez algo ou que eu fiz algo, eu não conseguiria, será que eu conseguiria lidar com isso? Ou ele conseguiria me dar uma oportunidade lembrando? Mas aí o que fica? Fica impresso às vezes dentro da gente aquela sensação, né? Aquele sinalzinho amarelo que parece que se ilumina cada vez que a gente se aproxima. É como se não houvesse uma sintonia. Exato. Porque há algo sempre que dificulta essa aproximação. E aí está o nosso trabalho. E aí a gente lembra de Jesus. Jesus nos ensinou que aquele que mais precisa do remédio, né, da atenção, é aquele que está em desarmonia, que está doente. Então, se há na nossa família, principalmente nesse grupamento menor, assim que a gente convive dentro de casa, né, se há aquela pessoa com a qual a gente tem a menor afinidade, é com essa pessoa que eu mais devo me preocupar. Com aqueles outros que eu tenho sintonia, o trabalho está feito, está tudo certo, né? Mas com aquele que eu não tenho, eu preciso ter uma dedicação maior. Porque olha só, eu estou tendo uma dupla chance. Eu estou tendo a chance de trabalhar em mim virtudes, porque eu vou ter que desenvolver paciência, tolerância, né? Eu vou ter que respeitar aquela pessoa, ela vai ter hábitos diferentes, ela vai ter pensamentos diferentes, e eu terei que trabalhar isso em mim, o respeito ao outro como ele é. E eu também estou mostrando para ele que hoje eu sou capaz disso. Então é uma oportunidade, por isso que a gente cuida com carinho quando a relação ela está assim com mais animosidade, porque aquele ser ali é o que mais precisa da minha atenção. Leisa, é possível, como é que eu vou te perguntar, é possível um espírito encarnar em dois corpos distintos? Não sei. Não sei se não te fiz uma pergunta absurda, mas... Não, essa pergunta tem no Livro dos Espíritos, né? Porque não, a alma ou o espírito, a espiritualidade nos diz, ela é indivisível, né? Ela não se divide. Então, essa luz, esse espírito que hoje habita, né, digamos assim nas nossas palavras, mas que hoje está revestido como Jader, é um só. É uma individualidade, é único. O que acontece, Jader, e aí há uma confusão que é bom até a gente esclarecer, porque nós temos hoje um meio de disseminar muita coisa que é a internet. Sim. Mas às vezes a gente não avalia aquilo que está sendo trazido ali, e nós temos como avaliar, porque nós temos toda a codificação da doutrina espírita, né? Um estudo sério feito por Kardec, né? Uma codificação que resultou de uma experiência, de um trabalho científico, que não foram assim questões que ele imaginou e se constataram, não, foram questões que ele estudou para tirar as constatações. Então é um estudo metódico e sério. E ali ele nos traz com clareza. E às vezes a gente vê na internet algumas questões que não tem nada a ver com aquilo que está ali
codificado na doutrina espírita, mas que vai muito ao encontro do fantástico, do maravilhoso, e a gente ainda tem um querer assim por isso. Então, o que a gente às vezes confunde é o fenômeno da bicorporidade, mas aí a gente vai na Gênese, vai no Livro dos Médiuns, vai no Livro dos Espíritos, e Kardec também vai abordar isso. O que é a bicorporidade, né? Como é que uma pessoa aparece em 2 lugares ao mesmo tempo? Ela não está encarnada em 2 lugares, não é possível isso. Mas o corpo encarnado está em repouso ali, dormindo, né? Geralmente é assim, ele está dormindo. O seu espírito, revestido do perispírito, ele se irradia em um outro local. E isso é por merecimento, isso não é uma faculdade para qualquer pessoa fazer. Então ele se irradia e ele, dependendo do merecimento, ele se torna até tangível. Visível e tangível, né? Kardec vai analisar a situação, se não me engano é Santo Antônio de Pádua, que ele pregava na Espanha e o seu pai em Pádua, na Itália, ia ser morto por um crime que não cometeu. E ele então, isso o próprio Santo Antônio relata para Kardec, quando naquela época das evocações, ele é evocado para realmente entender esse fenômeno, como é que isso acontece. E aí então o que acontece? Ele, estando na Espanha, ele em espírito vai a Pádua, na Itália, e desfaz o mal-entendido, o pai é liberto, e é constatado que ele, o corpo físico, nunca saiu dali, da Espanha, né? Leisa, Jader, chegou a hora de reencarnar, tu está no mundo espiritual. Amanhã tu vai reencarnar, certo? Mas já assim, te manda, vai. É assim que funciona? Não, a gente nem tem ideia do planejamento que existe para que hoje você esteja aqui, eu esteja aqui. A gente não tem ideia da quantidade de espíritos que se envolvem para esse planejamento, né? Não existe nada na criação divina que seja feito assim ao acaso. Tudo tem um propósito muito grandioso. A gente recentemente agora teve o filme, né? O Nosso Lar, Os Mensageiros, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, acho que ainda está em cartaz. E ali, naquele trecho do livro, né, que é demonstrado do livro Os Mensageiros, tem uma cena em que 3 espíritos, que são os espíritos principais que o filme relatou, porque o livro ele é bem maior, né, mais amplo, aqueles espíritos estão no plano espiritual tendo ciência de algumas situações que terão que enfrentar, quando aqui no plano físico. Porque já de lá, eu penso assim, para mim facilita. Lá a gente armazena as informações, a gente faz um intensivão, um estudo. Aqui você põe em prática. Aqui você encontra a adversidade, o desafio, a pedra no caminho para praticar o que aprendeu lá, né? Então aqueles espíritos estão ali olhando e planejando o que vai acontecer na vida deles. Aí alguns de nós, né, dependendo do nível evolutivo, pode participar desse planejamento, pode dar pitaco, vamos dizer assim. O espírito que vai reencarnar. O espírito pode solicitar algumas questões, dependendo do nível evolutivo. Outros são organizados a sua reencarnação amorosamente, sempre, né, pelos espíritos que são responsáveis, como a gente vê nos livros do André Luiz, no departamento da reencarnação. Então, eles não têm ainda, né, alguns de nós não temos ainda a consciência da importância desse ato. Então, não nos seria pedido a escolha se a gente não tem consciência. Deus é muito bom, né? Então, alguns conseguem participar desse planejamento, outros não. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que há situações, de forma geral, que precisaríamos enfrentar. A forma como eu vou enfrentar vai decorrer das minhas ações, das minhas escolhas aqui, é claro, né? E não significa que porque está planejado não possa ser mudado. Nós temos a liberdade, né, Jader? O livre-arbítrio. Então, há situações que talvez possam ser por nós próprios amenizadas ou agravadas. Leisa, a produção me diz que falta 1 minuto. Mas nesse 1 minuto eu quero que tu me responda uma coisa. A Leisa e o Jader são espíritas. Significa dizer que por nós sermos espíritas,
espíritas, nós vamos para um lugar melhor lá? Tudo depende das nossas obras, né? O que importa são as nossas práticas, as nossas vivências, né, Jader? Porque Jesus nunca obrigou ninguém a ter religião nenhuma. O que ele ensinou, nenhuma. O que ele ensinou foi o amor. E o amor, que é uma virtude do coração, que todos nós um dia desenvolveremos, ele independe de religião. Não há nenhuma vinculação. É apenas amar, ser caridoso, fazer o bem, olhar o próximo como a si mesmo. Isso poderá, talvez, nos conduzir a uma estadia melhor. Agora, a religião... E independe da religião, né? Independe até de ter a religião. Exatamente. Até de ter. Né? Tem tanto ateu aí, né? Que vive muito corretamente. Muito mais corretamente do que quem vive no centro espírita, na igreja, no culto, etc. Porque as práticas verdadeiras, aquelas que vêm de dentro de nós, essas são as que têm valor, né? Exatamente. Não é aquilo que a gente às vezes fala ou aquilo que a gente às vezes demonstra sem coração, é a vivência, o dia a dia. Por isso que Jesus, né, o seu evangelho é a sua própria vida. Ele viveu o ensinamento que para nós deve ser seguido. Perfeito. Leise, estamos encerrando, mas antes de encerrar, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, os nossos que assistem pelo Facebook, pelo YouTube, por favor, te dirige aquela câmera ali que ela é toda tua. Certo. Eu vi um vídeo e eu quero dividir com vocês, muito interessante, que diz assim, o título é Como Deus Age em Nós. Então, nesse vídeo nós temos um pedaço de barro, né? Um barro cru, que parece que não vai dar nada daquilo ali. Nós temos um oleiro, que é alguém que molda o barro. Esse oleiro, ele coloca aquela porção de barro naquela máquina que gira e ele vai moldando, vai alisando, aparando arestas, e aquele monte de barro se transforma num jarro lindo, com tampa, perfeito, maravilhoso. A encarnação e a reencarnação, ela faz por nós esse mesmo trabalho que o olheiro fez com o barro. Ela vai nos moldando, nos aperfeiçoando e nos deixando tornarmos perfeitos, que é a nossa intenção estando aqui. Leisa, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado por sair do teu trabalho. Eu sei que tu e o teu marido que tocam a fábrica, né? Sim. A Leisa e o marido têm uma fábrica de telas, né? Telas Kozorowski, é isso? Kozorowski. Né? Famosíssimas aqui em Santa Maria. Então, Leisa, eu quero te agradecer, minha amiga. Imagina. Muito obrigado mesmo, de coração, pela tua presença aqui no programa Palavra Espírita, que tenho certeza clareou muitas coisas para aqueles espíritas, aqueles que estão adentrando o espiritismo, aqueles simpatizantes e aqueles também não espíritas, afinal, que gostam do programa, né? Leise, muito obrigado. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Gente, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Eu só tenho que agradecer mais uma vez a Leisa e a você que nos prestigia com a sua audiência. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.